E como sair do efeito sanfona? Cheguei aqui, infelizmente, tentei novamente como a gente fez semana passada, mas não deu certo. A Gi me chamando primeiro, então vamos ver se assim dá certo, como deu semana passada. É sobre efeito sanfona, sobre o ciclo do efeito sanfona que vamos falar hoje. Então vem chegando, enquanto ela vem, volta, né? Ela já falou um pouquinho. E aí vocês vêm chegando aqui, chamando também o pessoal para poder participar. Vamos ver se ela aparece. E aí, como estão todas? Pós-carnaval, né? Começou o ano agora. Ah, tá chegando. Agora o ano começou, sem desculpa, né? A gente cada vez adia mais, faz parte. Carioca então, né? Mas às vezes até outros lugares. Pede para participar, Gia. Ó, tá chegando. Infelizmente, tecnologia tem essas coisas, mas agora vai. Só não vou pegar minha máscara. Infelizmente, deu tudo de novo que aconteceu semana passada. Eu te ouvindo, não conseguia sair. Mas enfim, dessa forma a gente já viu que funciona melhor, né? Mas, Ana, acho que eu tô errada porque o carnaval acabou. Ah, mas o carnaval aqui no Rio, né? Sabe como é que é? Tem bloco até semana que vem, ainda tem desfile das campeãs semana que vem, né? Só que, Ih, Ana, e agora? e agora? E agora? Só que a gente já sabe que estamos nos preparativos finais, né? Agora o ano começa a Vera, né? É Não temos verdade. mais por que adiar. E para Pessoal, algumas pessoas, então, o ano tem 10 meses, né? Não 12, porque 2 meses já se foram. é verdade, é verdade. Agora, hoje estamos em. Até que esse ano foi em fevereiro, até ajudou um pouquinho, né? Porque às vezes é em março aí complica mais aí. Vai para 3 meses. Boa noite, pessoal chegando aí de volta. Desculpa aí a intercorrência tecnológica, mas infelizmente a gente não tem domínio. É, mas tem uma boa notícia, né, Ana, que a gente conta no final da live, Ah, que essa tem. live, por enquanto, está aqui no Instagram, para a gente poder chamar mais mulheres, mas em breve a gente vai ter um grupo fechadinho, gratuito, hein? Olha que esse ano tem muita coisa boa. Para as mulheres que estão decididas a sair do efeito sanfona, né, Ana? Isso, a gente tem aí essa novidade. A gente vai fazer, né, mais um encontro aqui, mas os encontros vão continuar. Só que a gente vai levar vocês para outra sala. Vou traçar. Comenta aqui embaixo pra gente quem quer esse ano, assim, não é só emagrecer, gente, que emagrecer é um momento que é difícil, mas tem fases que a gente até emagrece, mas aí acaba engordando tudo de novo. E é isso que a gente vai conversar aqui, né, hoje. E aí conta aqui embaixo quem quer, assim, quer emagrecer, mas não quer não só não emagrecer, quer não engordar mais. Comenta que tem alguém aqui na live de hoje que tá nessa situação. Olha aí, Neide também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Ah, não, tá. Achei que era boa noite. Achei que ela ia botar alguma coisa que ele fez. Eu quero e preciso, ó, Maria Cristina falando. É, Maria, vou te chamar, e Maria fez aplicação, né? foi. Então, E quem fez a aí, aplicação, a gente vai estar chamando já aos pouquinhos. Mas quem não sabe o que é aplicação, na verdade, não é aplicação, né? Na eu verdade, falei é a errado. solicitação. São manias antigas que a gente vai adaptando na nova era, né? Mas na verdade é para a gente poder, porque a gente sempre no final de cada aula a gente abre algumas vagas para fazer um diagnóstico, né? Que na verdade é uma avaliação totalmente individualizada. Então é um momento que a gente separou a agenda aí, né? Para poder fazer como é um a um, então não dá para abrir muita. Então a gente está fazendo, e aí antes, para quem quer participar, é totalmente gratuito, tá? Então é só clicar no link da nossa bio, ou na minha, ou da Gi, para poder fazer essa inscrição. E aí É, vai responder, né? e fica com a gente até o final, que tem palavra-chave, né, Ana? Tem que ter a palavra-chave para elas ficarem até o final, porque assim, gente, é meritocracia, né? A gente está aqui doando o nosso tempo, querendo ajudar vocês.
mas tem que ter um pouco de compromisso, comprometimento, porque se a gente faz para todo mundo, não gera transformação. Para gerar transformação, tem que ter, ó, tem que ter aquele match, né, Ana? Tem que ter aquele, né, aquela coisa que combina. Tem que fazer a nossa parte, né? Claro que a gente É, sabe que contextos externos influenciam, que a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem que exato. fazer a nossa parte, sim, para a gente conseguir realmente sair total do ciclo do efeito sanfona, né? E aí, a gente começando já o tema, podemos? Podemos. Aí o pessoal já colocou aqui, ó, só para a gente poder falar um pouquinho do pessoal, porque quem está escrevendo, quando a gente salvar esse replay, não vai estar o escrito, mas vamos botar aí, ó, compartilhamento. Quem participa ao vivo, gente, tem essa vantagem que pode tirar dúvidas, pode aqui ter momentos de, né, de desabafar, enfim, de colocar a sua dor, porque o objetivo da live não é só a gente que está dando aula, gente. Entenda, a gente está cheio de coisa para fazer. Mas o objetivo é a gente estar aqui ajudando vocês. Então participem, escrevam, tá? E ó, eu quero emagrecer e não quero engordar mais. Eu não quero engordar mais. Quero emagrecer e manter-se magra, né, Aline? É Boa isso aí. noite, maravilhosa. Ah, muito Ó, a bem. Verônica falou para mim que vinha e veio mesmo. Oi, Verônica, que bom que você veio. A Pri também tá aí. Que bom, vamos. Muito bom, muito bom. A ideia é a gente poder ir. Isso é quando a gente faz um compromisso, né, e cumpre, isso já dá mais um voto de confiança para o nosso caminho. Isso tem tudo a ver com a alimentação, né, Gi, com o emagrecimento, com essa jornada, e que a gente sabe que não é fácil, né? A gente brinca, a gente se diverte, tem que ser assim para poder as coisas serem mais leves, porque senão fica tudo muito pesado. E, infelizmente, não é tão simples, né? A gente entender. A gente trouxe esse tema hoje para poder entender um pouquinho, né? Porque às vezes, o que é esse efeito sanfona? Primeiro, todo mundo sabe, né? Que é aquela história de engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. E o que isso pode acontecer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são os impactos a nível metabólico e também psicológico, né? O que isso prejudica e dificulta essa jornada aí do emagrecimento, né? Então, talvez você já esteja cansada, né? De tentar e aí acabar, consegue um pouquinho, mas depois volta. Então, talvez a forma, né, que esteja tentando não seja a melhor para você, né? Porque não tem, de repente, a melhor para todos, mas existem situações e situações. Então a gente vai mostrar aqui o que a gente acredita, né? Não é, quer dizer que para todo mundo seja da mesma forma, né? Por isso a gente tem também o acompanhamento personalizado, mas a ideia é que a gente consiga aqui trazer à luz bastante coisa e, como a gente falou, aproveitem, tirem suas dúvidas, interajam para a gente poder fazer da melhor forma aqui esse momento que a gente preparou com carinho para vocês. Né, Gi? E aí, para começar, vou começar perguntando ao contrário. Para quem não. Da outra vez ela fez uma super apresentação para mim, então eu vou fazer também, né? Porque dessa vez a gente acabou entrando meio atropelada também, porque de novo deu problema na entrada, mas vamos lá. Para quem me conhece, né, e não conhece Gisele é uma nutricionista que eu conheci, né, há pouco tempo, mas foi assim, um encontro que a gente já tá com. Parece que a gente falou hoje, né, na nossa reunião. Tem coisas de semanas, parece que tem anos, porque realmente está sendo intenso o negócio, que a gente quer produzir muito para vocês mesmos. Então, assim, foi uma alegria enorme conhecer a Gi, sabe? Fiquei muito feliz, porque ela é seu próprio resultado em pessoa também. Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, para quem não te conhece. E assim, a gente teve uma sintonia muito legal com alinhamento de trabalho, então a gente resolveu unir forças, porque nada melhor do que quando a gente une forças para conseguir melhores resultados para os nossos pacientes. Ela já tinha, né, o método dela, eu o meu, então a gente resolveu agora esse ano fazer algo inovador, grandioso, mas tá tudo. E aí, isso aqui é só o começo. Então, se você ainda não veio, continue aqui com a gente, chama a gente, eu vou passar a palavra para você ficar à vontade se quiser se apresentar aí um pouquinho. Não, eu queria falar que às vezes eu faço tantas lives, eu acredito que você aí também, né? E às vezes as pessoas chegam na nossa live em comum e fica assim, ah, tá fazendo mais do mesmo e não é nada mais do mesmo, não, gente. Olha, é novidade de verdade. Porque às vezes a gente fala, é divulgação. Não, não, é de verdade. Porque assim, eu confesso a vocês que eu tava numa situação bem cansada, sabe? Assim, a questão do emagrecimento é uma questão que assim mudou a minha vida, né? Emagrecer e não engordar mais era um sonho inalcançável para mim.
Hoje, quando eu me sinto que engravidei, tive filho e emagreci de novo, é uma felicidade muito grande que eu sinto. E eu quero transbordar isso para as outras mulheres, para as outras pessoas, que eu queria que todo mundo sentisse o que eu sinto, sabe? Essa alegria de não engordar de novo, porque eu sei qual é o lugar que a gente sofre. E por isso que a gente colocou o nome da nossa jornada inteligente, né? Uma mulher inteligente, esforçada. Assim eu era. E nutricionista. Imagina uma nutricionista obesa, gente. Como eu não era frustrada. E assim, emagrecer e não engordar mais, que é o que a gente quer ajudar vocês, é um propósito muito grande, porque eu quero levar essa alegria, essa felicidade para outras mulheres. E estava me sentindo cansada. Cansada quando a gente escuta mulheres que não conseguem. Eu já estava assim, desanimada, vamos confessar. E quando conheci a Ana, Ana com uma linguagem, uma abordagem que faz muito sentido para mim, né, de consciência. Eu não falo consciência, né, Ana? É porque a gente está unindo, né? Mas eu falo muito mentalidade. Mentalidade, mentalidade, mentalidade. Então, assim, a mentalidade para mim é muito importante. Por isso que eu fiz a psiquiatria nutricional, né? Que através dos alimentos você melhora ali no eixo intestino-cérebro e tudo mais. Então, conhecer a Ana, gente, é um fôlego novo, sabe? E assim, eu tenho as minhas meninas, minhas mulheres, mas eu sinto que eu era assim, carregada por elas, sabe, Ana? Sabe Uhum. aquela coisa tipo assim, tá dando certo para elas, então a gente precisa continuar? Mas a vontade que estava sendo era parar. E a Ana tá vindo nessa pegada, é um projeto novo, que quem já me conhece, quem já conhece a Ana, também as pessoas conhecem a Ana, sabe do potencial que ela tem. Então, se já era uma coisa boa só nós duas sozinhas, imagina nós duas juntas. Porque a Ana é um furacão, meu Deus do céu, essa mulher não me deixa dormir. Olha quem fala, né? Olha quem fala. Eu fico, como é que essa mulher dá conta? Três filhos e não para de trabalhar um segundo, Jesus. É, a gente não tá parando de trabalhar. Por isso que os Pois stories é. estão abandonados, os meus, mas ó, essa live aqui vai pontuar isso. Tá? É. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Ana. Queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala que efeito sanfona de emagrecer e engordar, né? Você acha que é falta de força de vontade da mulher, de tipo assim, aquela mulher relaxada que emagrece, mas daqui a pouco ela relaxa. Eu escuto muito isso, né? Já tô cansada, aí relaxou. Você acha que é falta de força de vontade? Gente, vocês podem escrever, fiquem à vontade de perguntar. Por que que é feito sanfona? Por que que emagrece? Aí, tipo assim, teve a alegria de emagrecer, mas por que que engorda se já emagreceu? É. Bem, com certeza não é por falta de força de vontade, né? Porque assim, a gente sabe que a força de vontade, todas que estão, né, passando por um processo difícil, né, de emagrecer, né, e manter, mudar hábito, né? Então, assim, a gente sabe que a força de vontade, ela existe. Só que a gente não pode só depender da força de vontade, como eu costumo falar, né? Porque, assim, ela é finita, né? Então, se a gente pensar que vai ser tudo na base da força de vontade, uma hora ela não vai dar mais conta. Por isso que a gente até comentou isso na live passada, né, Gi, que, mas cai também nesse mesmo ponto que é muito comum, né, muito comum a mulher que está nesse processo de emagrecimento chega à noite, é a hora que geralmente ela acaba não aguentando, né? Acaba cedendo, acaba comendo além. Por quê? Porque a força de vontade ela é finita. Então a gente tem que trabalhar outros pontos para que a gente consiga realmente fazer essa transformação. Mas antes, só para a gente contextualizar um pouquinho, que eu queria começar falando, né, a questão do Uhum. que é mesmo, né, esse ciclo que a gente chamou de ciclo, né? Então, assim, é o ciclo que eu costumava falar até ciclo da restrição, mas que é a mesma coisa, né? Porque na verdade você está restringindo, né? Aí se imaginem aí, moças inteligentes, mulheres inteligentes, imaginem aí vocês se colocam, vou fazer agora dieta, agora eu vou fazer acontecer. Primeiro que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, isso também já é uma questão, mas vamos lá, é outro ponto. Mas aí a gente resolveu, agora vai. Bom, 2026 agora vai, não vou comer mais nada, vou fazer tudo certinho, tal, 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 tal. Faz aquela dieta restrita, restrita, que conta, né, cada grão de arroz e corta muito carboidrato e tudo. E aí, de repente, eu não estou acostumada, eu não criei um ambiente favorável, eu não fiz nada diferente no meu externo, digamos assim, nem na minha mentalidade, na minha consciência.
E aí, o que que vai acontecer? Numa hora, eu não vou aguentar. E aí, restrição, restrição. Aí eu vou querer dar uma escapadinha, né? Então, assim, não, é só carnaval, é só essa festinha aqui, é só esse momento. Não, tá, é só esse evento. Amanhã eu volto. Só que aí, já que eu dei essa escapadinha aqui, eu não tenho força de vontade, eu não sou capaz, ai, quer saber? Aí vem o famoso chutar o balde, né? Entra no processo do exagero. Exagerou, culpa, culpa, restrição de novo, e aí esse é o ciclo, né? A gente entra de novo no processo aí de engordou, emagreceu. Então a gente fica. Só que, quando a gente entra no ciclo novamente, aí vem os danos, né, da questão do efeito sanfona, porque isso vou falar só um pouquinho aqui da questão psicológica, vou passar para a Gi depois, e aí depois a gente, né, aborda outras questões. Mas isso, de cara vocês já perceberam que isso já gera emocionalmente, né, uma chateação, porque eu tô ali repetidamente sendo frustrada para qualquer atividade da nossa vida, seja trabalho, né, seja alimentação, seja família, quando a gente está constantemente sendo chateado e frustrado com alguma situação, é claro que aquilo vai inflar, né, que aquilo vai aumentar. E aí você se sente incapaz. Então fica cada vez mais difícil sustentar aquela realidade ali que foi colocada. O que você acha disso? Você acha que faz sentido isso no seu acompanhamento também? Sim, eu queria pedir para elas comentarem aqui se isso faz sentido para elas, se elas já se sentiram assim ou se estão se sentindo assim, para a gente poder ajudar vocês aqui. E assim, é sentimento de incapacidade. Essa mulher inteligente, ela se sente incapaz. Eu atendi, acho que foi semana antes do carnaval, uma pessoa que falou assim: Poxa, eu me sinto assim tão burra, porque é uma mulher, uma advogada, sabe, empresária, né, bem-sucedida. E assim, eu estou há 45 anos brigando com a balança. Quando a gente fala brigando com a balança, é por causa disso. Porque vai lá e emagrece, daqui a pouco engorda tudo de novo, vai lá e emagrece. E chega um ponto, né, que a gente acha que o emagrecimento ele precisa de fórmulas, medicação, porque a gente se sente incapacidade, e a gente se sente burra. E isso mexe muito com o nosso emocional, porque é um sentimento que você, cara, você perde a sua autoestima. Aí você começa, que eu falo, né, que quando eu falo que emagrecimento resolve tudo, Ana, tudo. Porque uma mulher que está acima do seu peso e está se sentindo frustrada, incapaz, ela já começa a não sentir vontade de se relacionar com as pessoas, ela já começa a se. E ela fala para todo mundo que tá tudo bem, mas no fundo ela tá chateada com ela mesma. E Claro. aí acaba comendo pra sentir, tipo assim, cara, eu mereço. Eu mereço comer isso aqui. Né? A comida, ela entra ali num lugar que é aquela questão do conforto, né? Do conforto emocional. E é esse ciclo que a Ana tá falando. A pessoa começa, e eu vejo muito isso nos meus grupos. Algumas pessoas, e eu já logo sinalizo. Eu falo, ó, quando você estiver. Vê aí, Ana, se não é assim com você também. Quando chega uma pessoa cheia de energia, eu quero tudo, me dá aqui a dieta, tem que pesar, que não sei o quê. Querendo, tipo assim, mudar o mundo. Eu falo, opa, peraí, não é por aí. Se você botar, querer fazer 100 por perfeccionismo, né? Se você quiser ser perfeita, fazer tudo, você não vai conseguir ser perfeita. E aí, nessa sua primeira imperfeição, você vai abandonar tudo. Então, eu costumo ver muito o perfil disso. Aquela pessoa que chega aos pouquinhos, fazendo trocas inteligentes, vai aos poucos, ela emagrece melhor. Não é que emagrece melhor, ela emagrece e mantém. E aquela que pega, quer fazer tudo, ela não vai até o final, ela não sustenta, Não, né? é isso aí. Isso aí é uma coisa que acontece total também para, né, nos meus acompanhamentos, na minha experiência. Tocou num ponto também muito importante, né, que é essa questão mesmo de que aí a gente já está entrando até no tipo como fazer diferente para que a gente consiga sair desse ciclo, né? Vocês entenderam bem que o ciclo, se alguém não entendeu alguma coisa, fiquem à vontade, por favor, estamos aqui para isso, né? A ideia é que vocês entendam bem. E claro que assim, a culpa, né, aquilo que a gente falou, a culpa não é a sua, né? Porque a gente tem todo um sistema, todo um movimento externo, né? Tanto de propaganda, de cultura, de educação, que faz com que a gente realmente pense dessa forma, né? Que a gente se culpabilize por tudo isso, né? Sendo que, então eu não tenho responsabilidade.
Tem, é diferente, né? Por isso que a gente trabalha também com a questão da autonomia. Então, Sim. assim, né, é criar uma nova identidade, uma autonomia nesse sentido que você vai entender e lidar melhor com cada momento, né? Mas isso que a Gi falou é muito importante, sim, que eu abordo já há bastante tempo, né? Quando, enfim, quando teve ali a mudança do tradicional para adaptação, né, em relação a, a forma, né, de eu conduzir os acompanhamentos, esse foi um ponto muito importante que eu percebi também. Claro que existem pessoas que têm um perfil que realmente quer fazer, mas, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tal, mas a gente também eu já percebo que geralmente, não vou dizer 100% porque eu nunca fiz esse estudo ali olhando cada caso, mas assim, na minha mente também fica muito claro já um sinal de alerta, porque geralmente a chance dela não dar continuidade, né? Porque não suporta, gente. Quando a gente quer mudar tudo de uma vez, né? A gente não suporta. A nossa vida ela não está só na comida, né? A gente tem outras tarefas da vida, né? Tem gente que é família, trabalho, ou as duas coisas, enfim, ou extras, né? A vida não é linear, vira e mexe vem um atropelo, né? Então a gente até tem a intenção de criar aquele ambiente maravilhoso, eu vou conseguir mudar tudo. Mas aí vem a verdade, vem a realidade, e aí atropela. E aí, em vez de fazer uma mudança que vai ter já um significado importante, você desiste de tudo porque a projeção foi muito maior do que aquela história, aquela brincadeira, a expectativa e a realidade. É, é. Então, eu acho que alinhar isso, né, é muito importante no nosso tipo de acompanhamento também, né? Que eu acho que isso também a gente conseguiu entender que faz que a gente trabalha, né, da mesma forma nesse sentido. E é isso. O que você quer falar mais sobre efeito sanfona, Gi, que você pensou aí? Não, não, o efeito sanfona é essa briga com a balança mesmo, da gente conseguir emagrecer, se cobrar demais, aí emagrece, porque a gente é muito esforçada, né? Assim, nós mulheres inteligentes, eu falo assim, nós porque me identifico com isso, nós mulheres somos muito esforçadas. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai até o fim. E aí, quando você bota o emagrecimento em prioridade, né? Você vai até o fim, mas aí você emagrece se fazendo muitas concessões, né? Muitos cortes que você não sustenta, e aí você acaba engordando de novo. E aí, por que que isso depois dos 35 anos, né, Ana? Eu acho que já. Eu acho que por que que depois dos 35 anos é mais difícil voltar ao peso? Por que que a gente se posiciona depois dos 35 anos? E aí a gente já começa também com uns desafios metabólicos mesmo, né? A gente já começa com mudanças hormonais, a gente já começa a trabalhar aí algumas diferenças mesmo, né? Às vezes até uma tendência maior a fazer uma resistência insulínica, né? Então, assim, né, o colesterol aumentado, então tudo isso, o tecido adiposo, né, que é a gordura, já concentra um pouco mais, né? Principalmente ali na região abdominal. Então a gente começa ter mudanças que realmente, daquela pessoa que fala, nossa, antigamente, né, eu comia de tudo e não engordava. Hoje em dia é diferente, né? Depois dos 35, depois dos 40, mas, né, infelizmente é uma tendência mesmo, né, metabólica. Agora, você sabia, Tadi, que eu estava olhando uns estudos até antes da gente fazer aqui, para ver se tinha alguma novidade nesse sentido. Você sabe que a parte ainda assim é, mental, né, psicológica, comportamental, ela é mais evidenciada, assim, até do que a parte física, no sentido do efeito sanfona. Tá, claro que o emagrecer, a gente tem vários benefícios metabólicos, mais do que consolidados, né, isso aí é indiscutível. Mas, assim, a questão do emagrecer e o engordar, esse efeito sanfona, a gente tem mais danos comprovados até a nível mental, psicológico, né, do que metabólico. Tá, que Sim, a gente tem mudanças, mas assim, é mais acentuado isso. Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente fala tanto nessa questão da mentalidade em vários aspectos e também para a questão do efeito sanfona, por causa daquilo tudo que a gente falou antes, né? Porque você fica nesse ciclo, você fica trabalhando ainda mais, atrapalhando, né? Ainda mais essa questão emocional. Então, é claro que isso vai gerar impacto, né? Para algumas pessoas mais, outras menos, aí é tudo muito individualizado também, né? E isso também somado, que a gente falou da idade, né? Fazendo um link com a questão da idade. Então, para além da questão metabólica, fazendo um link com a questão da idade, você também vai acabar ficando
mais chateada, mais frustrada, mais triste a longo prazo, e isso vai gerar também um, né, um sentimento mais intenso e um problema mais instaurado em relação à parte emocional e psicológica, né? É, o que eu acho interessante, Ana, é minha experiência, né? E assim, você sabe que eu fiz uma transição de carreira, né, com acho que tem 5 anos mais ou menos, tem 20 anos de formado, então 15 anos foi mais na área de qualidade de alimentação, festas, eventos, a rainha da coxinha, né? Hoje eu virei a rainha das magrinhas. Mas é engraçado que eu observo o seguinte, quando uma pessoa, uma menina nova me procura, tipo 25 anos, 30 anos, e esse efeito sanfona, ele, quando a pessoa é nova, ela vai lá, faz a dieta da lua, faz a dieta da sopa, ela emagrece rapidinho, porque ela tem um propósito, um objetivo ali, e ela emagrece, mas daqui a pouco engorda tudo de novo. Então, às vezes, dependendo, o efeito sanfona ele é mais evidente em uma pessoa nova, porque ela não tem aquela consciência de qualidade de vida. Quando eu atendo mulheres maduras, são mulheres que, quando ela não quer emagrecer só por estética. Ela quer se sentir mais, assim, menos dores no joelho, mais saúde, né? Mas E pode, quando você associa o emagrecimento à questão de saúde, que aí já é uma questão de consciência também, eu acho que ela consegue quebrar um pouco esse ciclo do efeito sanfona. Eu acho que é a questão do foco, né? Uma menina nova que quer emagrecer por estética, ela emagrece, engorda, e ela não tá nem aí. Mas isso começa a incomodar essa pessoa quando ela está depois dos seus 35, que ela não quer só emagrecer, ela quer, né? Claro, a barriga incomoda, né? Comenta aqui embaixo, gente, que por que vocês querem emagrecer? O que incomoda, né? fala pra Porque, gente. assim, o que está incomodando? Quando você fala assim, eu quero emagrecer, mas por que quer emagrecer? Porque eu acho que essa clareza, sabe, Ana, é que quebra esse efeito sanfona. Se a gente tiver claro, por que eu quero emagrecer? Porque as coisas têm que fazer sentido pra gente, né? Porque, tudo tem que fazer sentido. Porque Uhum. emagrecer por emagrecer, a gente já tem essa experiência lá no novinha, emagrecer quando a gente queria. Mas por que depois dos 35 anos é mais difícil? Né? A gente sabe que o metabolismo está mais lento, mas por que? Tem que fazer um sentido para a gente conseguir quebrar isso, não é, Ana? Com certeza. Eu vou só ler aqui. Fiquem à vontade, gente, para escrever e Eu respondam o não que a estou gente vendo perguntou. eu não tô Ah, vendo o que elas estão escrevendo. Eu não sei se está ah, dando erro não, aqui. eu vou ler aqui. Primeiro elas tinham concordado só, né? Sim, é bem isso. E aí agora a Verônica colocou: sei que o emagrecimento não é fácil, mas estou aprendendo a conhecer meu corpo. Como tem uma jornada intensa de plantões de 24 horas, tem dificuldade para emagrecer. Então, ela já até respondeu aqui, né, a questão do porquê, no caso dela, né, ela não respondeu o porquê que ela quer, né, respondeu a dificuldade, e muito legítima, né, porque essa questão do horário, né, você tem aí mais um desafio, sem dúvida, né, não quer dizer que não vá conseguir, que não quer um impeditivo, mas é uma adaptação que o corpo também precisa, tá entendendo, né? Quando a gente fala inteligente, é no sentido, né, não só da pessoa, mas é todo esse mecanismo aí que envolve o corpo-mente, né? E é isso. Então, assim, eu acho que você quer falar alguma coisa, Gi? Não, 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 é assim, existe um efeito sanfona, todo mundo já entendeu. Eu acho que ele é mais evidente quando a gente é mais nova, mas ele acaba ficando um pouquinho mais difícil quando a gente passa dos 35, porque o esforço para emagrecer é maior, né? E aí, se você não faz isso da forma correta, né, você faz muito esforço. E, gente, vamos lá, mentalidade. Tudo que você faz muito esforço, o seu cérebro ele vai te podar. Ele não quer. A gente foi. Nosso cérebro ele busca zona de conforto. Então, assim, se a gente faz muito esforço para emagrecer, daqui a pouco é o que a Ana falou, é aquele ciclo de você querer compensar o esforço que você fez. Por isso que o efeito sanfona, depois dos 35, ele se não é feito o emagrecimento da forma correta, né? Inteligente, ele acaba gerando desconforto. E aí você compensa. E aí, só que a guerra tá, porque quando a gente é nova é mais fácil emagrecer. Quando a gente está depois de 35, já não é tão fácil assim, né? Ela até falou uma coisa que eu acabei não comentando, mas que é interessante também comentar, que é sobre a questão de conhecer meu corpo. Falou que agora está mais adaptada, né? Que está aprendendo a conhecer o corpo. E essa questão do conhecer o corpo é algo que a gente também trabalha, né, no acompanhamento, porque é algo crucial. Quando a gente fala conhecer o corpo, para algumas pessoas pode soar até estranho, né? O que significa isso? Mas é exatamente você começar a se perceber, porque a vida é tão agitada, a gente vive numa correria danada.
E se a gente não para prestar atenção, às vezes, numa respiração, às vezes uma respiração pode te ajudar a ter um outro movimento ali em relação à escolha alimentar. Experimentem, já fica aí mais uma orientação também, que é uma coisa prática, né? Que a ideia é que vocês saem também com coisas práticas daqui para implementar, né, na vida. E aí a gente vai aos pouquinhos, né, implementando coisinhas, e aí de repente você muda hábito. Né? Então já observa isso. Se eu estou, por exemplo, é muito comum, né, de você querer comer alguma coisa na ansiedade ou na tristeza, enfim, algum sentimento, aquele famoso tem fome de quê, né? Então a gente para 2 minutinhos, respira, sabe? Talvez assim, não que você não vá comer, mas você talvez já não vai exagerar, talvez já vai conseguir fazer uma opção melhor, já vai pensar, será que eu estou com fome mesmo e preciso? Né? Então, assim, isso é observar seu corpo, né? Sentir sua respiração, sentir se você realmente está com fome, que tipo de fome é essa? Ela é física, ela é emocional, né? Então, isso também já ajuda muito. Deixa eu só ler que você falou que não está lendo, agora o pessoal escreveu aqui, ó. Ah, boa! Ana, emagrecer pela minha saúde. É aquilo que a gente estava falando, a pessoa mais madura, né? E já pensa na questão da saúde, que é o nosso objetivo aqui também. O nosso objetivo aqui, se alguém está aqui pensando em emagrecimento, no sentido do milagre ou da correria, tudo para perder peso, não é nosso foco aqui, né, Gi? Não é nosso foco de trabalho. A ideia É, é. Eu tô lendo é. mais Não quer algum. dizer que uma pessoa nova ela não possa querer emagrecer por saúde. Pode, mas é porque ela é mais imediatista e ela tem facilidade de emagrecer uma pessoa mais nova. Então ela tipo assim, sabe aquela pessoa que fala assim, eu fumo, mas a hora que eu quiser de parar de fumar, eu paro? É a mesma coisa a menina nova. Ela, tipo assim, ela tá acima do peso um pouquinho, ela fala assim, a hora que eu quiser emagrecer, eu emagreço. E aí, Sim. quando chega uma certa idade, já não fica tão fácil assim, né? Claro que quando a gente começa nova, né? Eu sempre falo isso quando eu atendo também meus pacientes, não, presta atenção na questão dos seus filhos e tal, porque, gente, quanto antes começar, menos sofrimento depois para mudar, menos, né, mentalidade para trocar, enfim. Mas, claro que é difícil a gente conseguir, né, adquirir essa mesma sensação, essa mesma importância, né, que a É. gente dá para a saúde depois que a gente já está pensando em longevidade, a gente já está sentindo, às vezes, até dores mesmo, né? Então, claro, o ser humano é isso, né? É natural isso, né? Quando a gente consegue antes, maravilha. Mas que é o que a gente falou, às vezes a maturidade faz com que a gente já tenha esse pensamento um pouco mais consolidado, né? Facilita, E uma né? coisa que você tocou interessante é quando você falou que mexe nos filhos. E muitas mulheres, elas deixam de se cuidar não por relaxamento, não por falta de força de vontade, mas questão que, tipo assim, vem uma demanda tão grande de trabalho, casa, família. Eu me lembro que eu engordei por causa disso, gente. Né? Tipo assim, não fui criada para ser dona de casa. E aí, de uma hora vejo com filho, com trabalho, com tudo junto, foi uma loucura. Então, assim, não é que eu não me deixei de cuidar de mim, mas assim, não dava, tipo assim, sabe quando naquela situação que, tipo assim, não dá. A E aí conta a não gente fecha. a conta não fecha, você assim, cara, é loucura. E aí é uma pessoa que precisa de ajuda, precisava de ajuda, né? E pedir ajuda também é importante, né? Entender que precisa de ajuda. Nós estamos aqui ajudando, né? Sim, E assim, às vezes as pessoas se sentem. E eu fui essa pessoa orgulhosa, sou nutricionista, não preciso de ninguém, né? Então, por não enxergar que eu precisava de ajuda, que eu engordei. Engordei e não conseguia voltar mais, porque eu passei a minha vida inteira, eu escolhi nutrição porque minha família toda tinha obesidade e tudo mais. Escolhi a nutrição para isso, mas chegou um ponto que eu não conseguia mais emagrecer por causa da idade, né? Que eu já estava com uns 30 e poucos anos. Mas pior do que isso, mas porque eu me abandonei. Mas por que eu me abandonei? Eu tô falando de mim, gente, mas é para ajudar vocês aí. Para vocês refletirem. A gente se abandona não é por relaxamento, a gente se abandona por circunstâncias da vida que acontecem. Às vezes é uma família, um familiar doente, às vezes é um emprego novo, às vezes é uma energia que você tem que colocar muito grande que você não dá tempo para você olhar para você. Só que aí vem o orgulho. Ah, não preciso de ninguém para me ajudar, não. Ah, para que eu vou ter um acompanhamento nutricional? Só que quando você para pensar que, gente, todo mundo precisa de uma nutricionista do lado. não, deixa eu só aproveitar pegar esse ganchinho aqui seu, que isso é uma Ah, coisa muito interessante também que eu também abordo bastante. Que é assim, se fosse por informação, ninguém ficava com sobrepeso e obesidade, ninguém sofria para emagrecer, porque vamos combinar, né, gente? A nossa atualidade, esse mundo globalizado, dessa internet, dessas IAs agora, ainda por cima,
A gente só tem crescendo, só cresce o número, né, de sobrepeso e obesidade no país e no mundo. Verdade. Então, assim, Verdade. não é sobre informação, né, gente? A Gi, como você falou, ela tinha faculdade, por mais que ela não fosse da área ainda, né, não trabalhasse ainda com emagrecimento, ela era formada. Então, assim, é óbvio que não basta a informação. A gente vive em contextos variáveis, que tudo vai influenciar também. Mas pode terminar de falar, eu estava lendo aqui, posso só ler que as meninas colocaram aqui, ó. Pode, eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou no Tá. celular, que eu não estou A, conseguindo enxergar. Mas lê aí, lê a aí. gente pediu, agora a gente tem que ler, né? É, Ó, gente, estou amando isso. a Maria Cristina colocou: mente é poderosa, o efeito sanfona é um reflexo disso. Eu só penso. E risos, né? Ela fica pensando nisso. A Verônica reforçou: eu quero ficar uma idosa com qualidade de vida. Maravilhoso, é isso aí. A ideia é essa. Estamos juntas. Eu quero emagrecer pela. Aí a Aline Fabi. Eu quero emagrecer pela autoestima e qualidade de vida e saúde. Show. Estamos alinhadas. Estamos alinhadérrimas, porque aquilo isso que a gente falou também mexe com a autoestima, né? De fala, você que vivenciou isso até melhor, né? Porque eu tô há mais de 15 anos em atendimento, então assim, eu tenho muita experiência no sentido, né, das pessoas, de participar, né, de processos. Então, assim, eu tenho, mas a Gi também vivenciou, então nada melhor do que ela também para falar, né? Que assim, a gente sabe que isso mexe com a nossa autoestima, né? Mexe com a autoestima. Então, você se sente desse jeito, se sente incapaz, e ainda por cima nós, como mulheres, ainda tem a questão, né, da vaidade mais acentuada, então tu, né, claro que a gente tá colocando aqui, é por saúde, isso aqui, mas, gente, é natural, né, somos seres humanos, então, assim, a gente também quer se sentir bem, quer se sentir bonita, né, mas não adianta só externamente, né, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar disposta, sem dores, por isso que uma coisa leva a outra, né? Eu falo que, a gente também acho que fala aí, já ouvi ela falando, emagrecimento é a consequência. É É, consequência. é consequência. Quando a gente cuida da gente de uma forma ampla, né? Que é aquilo que a gente fala, corpo, mente, emoções, não tem como não vir. Agora, se a gente pensa só na dieta, isso pode, isso não pode, informação, aí a gente É. só fica ainda mais com a mentalidade de confusa. E aí tá, Eu acho. O primeiro tá ponto é a gente entender que a gente conversou aqui, que a gente já alinhou, que é, a questão do efeito sanfona, por que que ele acontece, e acho que a gente tem que falar como que a gente quebra esse efeito sanfona. E aí a gente sim, já está entrando nesse finalzinho de live, de como é na questão da clareza, né? Primeiro você tem que entender, e eu acho que de um ponto-chave é a questão de aceitar ajuda, que foi o que eu comecei a falar, e aquilo assim, quando a gente aceita, gente, a primeira vez que eu aceitei, e assim, meu marido falava pra mim, né? Ah, você tem que fazer, tem que caminhar, fazer dieta. A gente não, quando a gente tá naquele nível que a Ana já deve ter estudado isso na mudança de comportamento que é transteórico, né? Quando a gente está no nível que a gente não está enxergando aonde a gente está, porque a pessoa não fica obesa acima do peso por relaxamento, é porque ela não está se vendo, né? E quando a gente está nessa fase de não estar se enxergando, qualquer pessoa, a gente pode chamar para live, a gente pode falar, vem cá que eu vou te dar uma coisa de graça que a pessoa não faz. Não faz, porque ela não se enxerga, né? E quando a gente começa a se entrar em contato, caraca, olha como é que eu tô, aonde foi que eu me perdi, e aí você começa a querer mudar, e essas são as fases. Você começa a cair a consciência, aí você já começa a querer mudança, e aí você precisa aceitar ajuda. Eu acho que isso é o fundamental, porque a gente fica tentando sozinha e perdendo tempo. Aí as pessoas falam, Ana, que não tem tempo, mas na verdade fica perdendo tempo, pois né? é. Fica perdendo tempo. E aí, quando aceita ajuda, por exemplo, as mulheres que estão aqui hoje na live são Então, mulheres que já é, estão conscientizadas. Mas isso. tem várias que às vezes não estão. E quando a gente fala de ajuda, é isso. Às vezes a gente está aqui, né, como profissional, dando uma aula, oferecendo, né, deixando à vontade para vocês tirarem dúvida. É sobre isso, é. Só que é aquilo que a gente falou, às vezes a gente não está ainda com a consciência pronta nem para buscar, nem para achar que precisa, e nem É, para se sentir, né, merecedora, até. Enfim, tem muitas questões que envolvem realmente esse sim. momento de dar o start A ali, virada, né? a A virada, virada. né? Então a gente está aqui justamente para tentar abrir um pouquinho, porque a gente sabe o quanto é importante,
Isso, deixa só, Gi, para a gente finalizar, né, e para os finalmente e fazer esse redondinho aí que você falou em relação a como sair, né, que a gente fez todo o movimento, explicou, contextualizou. Já falamos um pouco também do como, mas vamos falar de forma mais didática e direta, né? Só para ver se alguém aqui falou alguma coisa que eu não tenha colocado, que a Usana falou, concordou, disse que a idade realmente não ajuda mais. A Lúcia colocou, eu quero emagrecer para ficar uma idosa elegante e ter uma vida saudável. Ah, linda, é isso aí. A Aline também, eu acredito que a maioria de nós quer um emagrecimento rápido e muitas vezes não buscamos o emagrecimento com qualidade, que vem com a ajuda do profissional, é muito mais perfeito, Aline. É essa consciência que, infelizmente, muita gente não tem. Quando tem, adia, né, arruma uma desculpa para si própria, que não é o momento, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas é aquilo, vai fazendo com que dá, o que tem. Por exemplo, as aulas aqui nesse momento. Né? Então, assim, às vezes não é o momento, né, de investimento, mas você tem como buscar de qualquer forma ajuda. Então, a gente está aqui para isso também. Né, Gi? Mas fala aí. Por Não, isso. eu acho que essas lives elas vêm para isso. Por isso que a gente está fazendo essa sequência de lives para despertar essa mulher que às vezes não está se enxergando e às vezes você conhece uma mulher do seu lado. E eu costumo falar o seguinte, Ana, que às vezes no processo de emagrecimento a dificuldade é que a gente está no ambiente, eu não sei falar essa palavra, tá? No ambiente obigosênio, não sei falar essa palavra. Mas Ih, travei também. travei. Mas assim, o ambiente, né? O ambiente de todo mundo ali comendo em excessos. E você Obesogênico, pronto. e você quer mudar, e aí você fica tentando mudar sozinha. E aí eu falo assim, cara, chama as amigas que estão do seu lado. Você não vai. Aí eu e a Ana até falou esses dias assim. Fica bem inconveniente você chamar pra emagrecer, a pessoa assim, ué, mas tá me chamando de gorda e a pessoa não tá se enxergando. Você sabe que a pessoa tá acima do peso, mas ela. Cara, meu filho fala assim, mãe, dá cartãozinho pra aquela moça ali. Eu falei, meu filho, como é que eu vou dar o cartão? Não, então não significa que ela quer naquele momento mudar. A gente tem que respeitar, cada um tá A num gente tem que momento. respeitar o momento de cada É isso. pessoa. É, às Mas a vezes, melhor forma da gente mudar a nós mesmos é quando a gente fala assim: olha, vai ter uma live lá de saúde, dos nutricionistas. Chama ela para live semana que vem, né? A gente vai ter mais uma live semana que vem, né? Então, assim, convida. Eu acho que esse movimento, ele ajuda a gente mesma, semana né? que vem a gente vai falar o que mesmo? Estava até tentando ver se eu achava Semana aqui. que vem a gente vai falar sobre. Cadê? Ai, temas para as lives. A gente tem já o da semana que vem programado, mas a gente vai continuar, tá? Quem não estava aqui no início da live, a gente vai continuar às quintas-feiras, em princípio no mesmo horário, só que vamos migrar para um outro espaço para a gente ainda ter interação melhor ainda com quem está a fim de seguir com a gente. Mas a gente conta as novidades. Se você não está ainda no grupo, clica no link da bio, que aí você fica por dentro também da. Entra no grupo, né? Que é um grupo silencioso, ninguém vai ficar ali falando, é só mesmo para poder ter as informações e não perder nada. Tá? Não Então, é grupo de desafio, é grupo de não, avisos, tá? Porque a gente não, é sabe que só grupo de vocês, aviso. E não é o vocês, dia inteiro, toda hora, não. É só para poder entender o que está acontecendo, que dinâmica é essa que a gente está criando. E aí poder ficar por dentro de tudo e é, acompanhar e não deixar de ter aí, né, todo o suporte que a gente está porque preparando. o objetivo das lives é a gente aumentar o nível de consciência das mulheres que às vezes não estão enxergando aonde elas estão errando. E na semana que vem a gente vai falar dos 3 bloqueios do emagrecimento, o que está bloqueando o emagrecimento. Porque nós estamos falando desse processo. Existe um momento que a gente não se enxerga acima do peso, existe um momento que a gente começa a enxergar, isso começa a incomodar, a gente não sabe como fazer, aí procura ajuda, começa a fazer, mas existem coisas que precisam ser bloqueadas. Não é por falta de informação, como a Ana falou, mas às vezes você não está entendendo o que está acontecendo dentro do seu corpo. E não é só metabolismo, né? Aí são várias coisas. E a gente vai deixar para falar um pouquinho a semana que vem dos bloqueios. O que pode estar bloqueando, né? Emagrecimento. Exatamente. Vocês podem já até ir pensando, né, para trazer aí dúvidas sobre essa questão na próxima semana. E aí é Uhum. isso. Bob, que quer fechar em relação àquele que você queria falar do fechamento do como sair do efeito sanfona? O que você gostaria de falar sobre Como isso? sair? Como Como sair? sair? Primeiro, identificar quais são os seus bloqueios. Primeira coisa é pedir ajuda. É Sim. estar aqui,
E outra coisa, ó, dicas aqui, orientações, né? Eu não gosto de falar dica porque parece dica que é uma coisa que não acontece, mas orientações, né? Pedir ajuda, aceitar ajuda, mudar as pessoas ao seu redor, convocar as amigas, os familiares para estar junto com você nesse movimento. É Isso o faz ambiente que a muito. gente fala, né? A questão da gente ter um ambiente que ajude e não É, que atrapalhe. Claro que nem sempre é possível, mas eu não tenho como, né? Minha família não ajuda. Tá, mas você pode estar aqui com a gente, você pode chamar uma amiga que também de repente queira participar também, você pode estar no grupo. A Rita está falando, acho que isso está acontecendo comigo. Isso do efeito sanfona, não sei se esse é exatamente o momento que você colocou, Rita, mas se quiser ser mais específica, pode ficar à vontade em colocar aí. Mas acredito que seja todo esse movimento que a gente está falando, né? Mas continua, Gi, que eu te interrompi. não, não. A gente tá trocando aqui, né? A gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente faz um roteiro antes de vir pra cá. E chega aqui na hora, a gente fala outras coisas. É porque o roteiro é pra guiar, né? Porque eu e a Ana fala muito. Mas só que assim, chega na hora que a gente tem tanta experiência pra passar. E a gente quer muito, muito esse ano ser diferente. São Isso 5 anos. também é muito fluido, né? De não ficar aquela coisa mecânica. A ideia é a gente trocar aqui com vocês, É, entre nós. Ana está atendendo no consultório há 15 anos. Eu estou atendendo com os grupos há 5 anos. Então, a gente tem muita experiência já, graças a Deus. E a gente não. E assim, chega uma época, Ana, que eu me sentia obesidade intelectual. Você já sentiu obesa intelectualmente? Com certeza. É Porque, aquela fase que a gente estuda, 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 estuda e não consegue botar para fora. Nossa, dá uma agonia. é, Então, assim, cara, só de vocês estarem aqui, eu quero, assim, muito, muito agradecer, assim, sabe? Agradecer por vocês estarem aqui. Porque senão só estaria eu e Ana falando das nuvens. O que que acontece também? Às vezes a gente numa consulta, né, você não consegue, né, você tem que abordar, claro, muitas coisas ali que são pessoais, personalizadas, isso é muito importante, mas também tem esse outro lado da comunidade, né, esse outro lado a gente poder abordar temas de educação mesmo, né, do entendimento mais profundo sobre cada tema, né? Então, isso eu já mudei muito, inclusive, meus acompanhamentos para poder ter um pouco mais tempo para que essa questão da mentalidade fosse também trabalhada junto, mas a gente vem com essa visão também da questão muito de Do trabalho em ambiente. grupo, do É ambiente, muito bom. né? Então a Foi o gente que mudou, né? Foi o que eu consegui. Gente, o primeiro curso, vamos falar que foi um curso que eu fiz, Ana, de inteligência emocional. E eu trago muito para meus grupos a questão da inteligência emocional, por isso que emagrecimento inteligente, né? A inteligência emocional, o primeiro curso que eu fiz, eu me escondi dentro de um banheiro para fazer, porque eu não queria contar para ninguém. A questão do orgulho, né? Eu não queria admitir que eu, nutricionista, estava obesa. E eu fiz o curso escondida no banheiro, porque tinha uma atividade. Eu não posso falar muito, porque são as atividades que a gente utiliza. Mas eu fiz uma atividade no espelho que a gente não se olha, gente. A gente não está acima do nosso peso, às vezes a gente não se olha e esquece que a gente não está se olhando. E eu fiz aquela atividade, gente, como eu chorei. E eu não queria que ninguém me visse chorando. Então, quando eu tô falando de mim, não é porque, sabe, porque o que eu venci, eu poderia ficar quieta na minha. Mas o que eu tô falando aqui é porque às vezes vocês estão assim, às vezes não tá se olhando no espelho, às vezes tá fugindo, tá tirando, às vezes não tira foto, se esconde. Aí tipo assim, vai se escondendo, né? E quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a se aceitar, quando a gente começa a falar não, que a gente tá dando um não para uma pessoa, mas dois sims pra gente, quando a gente começa a cuidar da nossa família, nós nos colocando em primeiro lugar, sabe? Quando a gente começa a se olhar, sabe? Quando a gente começa a falar assim, cara, toda quinta-feira eu vou estar lá com as meninas, sabe? E assim, nesse momento, por que que é gratuito? A gente tem que falar os porquês, né, Ana? Acho que a gente pode encerrar explicando essa clareza. Porque a gente quer aumentar o nível de consciência das pessoas e a gente sabe que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. Essa mulher que ela não entende que ela precisa da nossa ajuda, a gente precisa respeitar ela. E a gente precisa chamar para cá aquela que fala assim, acho que agora vai. É essas mulheres que a gente está buscando, sabe? Porque a gente não quer, tipo assim, eu não quero, e acho que a Ana também não quer, a gente trabalha por propósito também, né? A Uhum. gente não quer, tipo assim, dar uma hora da nossa agenda, atender uma pessoa para ela chegar e não mudar nada na vida dela. Com certeza. Achar que a gente vai emagrecer por ela. Infelizmente, aí não tem como, né? Não é um Não dá. serviço, não é um medicamento, não é uma solução imediata.
é algo realmente que a pessoa tem que estar um pouco mais consciente, mas ao mesmo tempo é tão lindo, né? É tão grandioso os efeitos, né? Aquilo que a gente estava falando. O emagrecimento é totalmente a consequência e quanta coisa vem junto, né? Além de Vem. ser tão óbvias que as pessoas veem, né? Ah, disposição, ah, se olha, né, bota uma roupa é, e se sente mais bonito, tudo mais. Mas, nossa, a gente escuta depoimentos às vezes que a gente nem imagina. Esse mês passado foi uma que, tipo, uma senhora já que começou a namorar e ela botou isso pra mim, relatou, Olha, colocando, né, um motivo ter sido que ela ter entrado no legal. processo, né, de emagrecimento, porque, e é uma coisa tipo, o que tem a ver com arrumar namorado? Não, mas não é isso que a gente, não é o propósito, mas é que a pessoa se começa a se sentir bem, né, aquela coisa que a gente está falando, da autoestima, que alguém mencionou aí também, do autocuidado, e naturalmente a gente atrai, né, a gente acaba Até assim, dinheiro, Ana, até dinheiro, porque você aumenta a produtividade, você começa a ganhar mais dinheiro também. Aí as pessoas falam assim, ah, eu não tenho dinheiro para investir na minha saúde. Mas, gente, quando a gente melhora a saúde, até mais dinheiro você ganha. Eu tenho um caso da Conceição, que eu não sei se ela tá por aí. Ah, se bem que, vamos falar o nome dela, que ela mesmo já fez live comigo, é aberta e tudo mais. A Conceição, ela é costureira. E ela tava com tantas dores, tantas dores, tantas dores, que ela não conseguia produzir. E aí, quando ela emagreceu, melhorou a saúde e tudo mais, gente, ela fala assim, Gisele, minha agenda não tem mais vaga. Ela está produzindo, ganhando dinheiro, feliz da vida. é isso, Então, é sobre assim, cara, investir na saúde não é desperdiçar dinheiro, é um investimento. É um isso. investimento que vale a pena. Vale a pena. A gente fica com aquele pensamento, né, do gasto, do ganho, né, do que compensa, e é muito além. A Rita, que a Rita colocou aqui depois, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. A gente está aqui, Rita, para te ajudar se você quiser colocar mais alguma coisa, alguma informação, se está ajudando o que a gente está falando, né? Não sei se você já está no link da Abi, qualquer coisa, depois eu vou te chamar também para a gente conversar um pouquinho, tá? Mas eu A espero. gente precisa explicar um pouquinho melhor sobre o link da bio, né, Ana? Porque assim, a gente, eu e a Tá, Ana, como a gente quer ajudar bastante pessoas, a gente precisou configurar isso de uma forma para não deixar ninguém para trás, né? sim. Então, quando a gente configurou lá no link da bio, existe uma página dessa jornada do emagrecimento inteligente, que você vai clicar lá, automaticamente você vai receber uma mensagem nossa, de nós duas, né? Gente, tá tudo tão bonitinho que nós estamos profissionais, tá? Então, assim, a gente tem uma equipe, né? Tem um númerozinho lá que vai mandar uma mensagem para vocês. Então, assim, tá tudo sincronizado para você não ficar para trás. Né? Então, assim, você vai receber uma mensagem, você vai receber um formulário. E aí, por que esse formulário? Para a gente entender como que a gente vai te ajudar. Né? Foi o que a gente falou, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, até porque eu tenho filho, a Ana tem família, né? Mas a gente quer entender quem são as pessoas que precisam da gente. Precisam, não é qualquer pessoa, é quem precisa. Então, por isso que tem. Ai, Gisele, mas tem que preencher formulário? Sim, porque senão eu não consigo te ajudar. Nem a Ana. Então, É, precisa preencher o formulário, vai entrar no grupo, a gente vai avisar para você não perder nada. Então, tem essas coisinhas, assim, um passo a passo de preencher o link, cair no formulário, entrar no grupo e ficar lá. E aí que tá. A semana que vem é a última live aberta. E aí depois a gente vai para o grupo do Zoom, gratuito, mas só para quem se inscrever. ó, Né, a Ana? Não Lúcia é para todo perguntou. mundo. Não, não é exatamente. A Lúcia perguntou aqui como eu faço para entrar nesse grupo. Você, Lúcia, você vai clicar, vai no link sabe, a bio, que fica ali no nosso Instagram, onde tem a nossa fotinho e tal. Então tem a minha e tem a da Gi, tanto faz. Vai numa ou na outra, aí tem um linkzinho. Aí você vai clicar nesse link, tá? E Preencher. vai preencher o formulário. Ponto. A partir desse momento, você já vai estar no caminho que você vai entrar no grupo, tá? É só clicar no link e preencher. Mas qualquer dúvida também chama a gente no direct, né? Gente, Sim, só sim. mandar mensagem aqui que a gente vai responder e te ajudar a qualquer dúvida, tá? Então, gente, ó, quero pedir uma coisa para vocês, para a gente poder ter reciprocidade. Tipo assim, se essa live fez sentido para vocês, se vocês gostarem, quando a gente salvar essa live aqui, escreve um resuminho de que fez sentido para você. Sabe por quê? A gente não falou que quando a gente se transforma, quando a gente muda o ambiente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês escrevem um resumo, quando vocês interagem com a gente,
ajuda o Instagram a entregar essa live para mais pessoas. Vocês entendem que é um movimento? Então, assim, a gente está aqui se movimentando e vocês aqui que estão participando, escrevendo no comentário, cara, eu gostei da live por causa disso, ela falou aquilo que eu gostei. Isso ajuda a gente. É isso que a gente tem que pedir para vocês. Ajuda a gente, porque a gente mudando o nosso ambiente, a gente muda a gente mesmo, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é essa, a gente formar essa grande comunidade, essa grande corrente, para que realmente as coisas aconteçam para todo mundo que se comprometer, que quiser, que estiver junto. A gente está fazendo todo esse movimento para isso mesmo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o link, sobre o grupo, é só chamar a gente também ali, né? Quem tiver nosso WhatsApp, quem não tiver, chama a gente aqui no Instagram mesmo, que a gente está super dedicada para poder fazer acontecer esse ano. E aí, acho que é isso, Gi. A gente já passou até um pouquinho aqui da Tá hora, na hora, que a gente entrou um né? pouquinho depois. Mas vem cá, tem palavra-chave que eu falei lá no início da live. Então, Tem manda! palavra-chave. A palavra-chave do ano é vitória. Ah, Você, é? como que funciona? Se você escrever nos comentários desse vídeo que eu falei que tem que fazer o resumo, precisa ter a palavra vitória. Tendo a palavra vitória, vocês vão receber prioridade nessa sessão que a gente vai estar disponibilizando, esse diagnóstico, né? Que a gente vai estar disponibilizando para fazer individualmente. É. Escreveu lá, vitória, pronto. A gente vai dar Escrever prioridade para aqui, quem estava aqui. escrever aqui ou escrever na live gravada? Na live gravada, que, gente, vamos lá, vocês vão fazer o resumo para ajudar a gente a entregar esse Instagram, essa live para mais pessoas. E aí, né, tipo assim, tudo na vida, né? A gente entrega e recebe, entrega e recebe. Então vocês entregam pra gente, escrevendo Vitória, o Instagram entregando mais, e a gente vai dar o que para vocês de presente? A sessão diagnóstica para poder estar individualmente, entender por que você está no efeito sanfona, quais são os seus bloqueios, dar aquela clareza de como É. você vai quebrar esse E ciclo. olha só, essa sessão não é uma diquinha não, tá, gente? A gente está preparando assim, com todo o Ó, cuidado. É uma sessão realmente bem especial mesmo. Tenho certeza que quem participar vai ficar muito feliz, tá? Mas de qualquer forma, é isso que a gente falou. Ajuda a gente aí também a crescer esse movimento. Então, coloca lá. A gente vai deixar, como eu puxei no final, né? Então, eu vou salvar aqui no final. Depois chamar a gente para isso. ser colaboradora também. Então, vai estar no Face das duas, no Face, ó, no Instagram das duas. E aí é só escrever lá nos comentários Vitória. E esse é o ano E, da vitória. É isso aí. e quem não conhece a Ana, começa a seguir a Ana. E quem não me conhece, começa a me seguir. Isso aí, perfeito. E semana que vem estamos juntos, é isso. Qualquer coisa a gente se vê lá no grupo, né? O grupo, mais uma vez, o grupo é silenciado, então quem não gosta de, não, porque vai ter tumulto, já minha vida já é muito corrida, não se preocupe. É só para acompanhar realmente os informes novos, Isso tá aí. bom? Então tá bom. Então é isso. Obrigada a todas pela participação. Obrigada, Gi, minha parceira, por mais uma oportunidade. Seguimos. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.